Oi, irmãos e irmãs, que alegria poder compartilhar mais um momento de reflexão na Palavra de Deus com você. Seja muito bem-vindo ao nosso canal de estudos bíblicos. Nosso propósito aqui é mergulhar nas Escrituras, aprendendo juntos como aplicá-las em nossa caminhada com Cristo. Hoje vamos continuar nossa série de estudos na primeira epístola de Pedro, meditando no capítulo 2. Essa passagem é especialmente rica, pois nos desafia a viver de forma santa, nos lembra de nossa identidade em Cristo e nos oferece orientações práticas para enfrentar os desafios de ser cristão em um mundo que não é o nosso lar eterno. Então prepare sua Bíblia, encontre um lugar tranquilo e vamos juntos explorar o que Deus quer nos ensinar hoje. Agora, o primeiro ponto que vamos meditar está nos versos 1 ao 3 do capítulo 2. Pedro nos diz: portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e de todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. 1 Pedro capítulo 2, versos 1 ao 3. Pedro começa exortando os cristãos a abandonar práticas pecaminosas como a maldade, o engano, a inveja e a maledicência. Esses comportamentos não refletem a nova vida em Cristo e prejudicam tanto a nossa comunhão com Deus quanto o nosso testemunho diante das pessoas. Além disso, o apóstolo nos compara a crianças recém-nascidas que desejam ardentemente o leite espiritual puro, que é a palavra de Deus. Assim como um bebê depende do leite para crescer e se fortalecer, precisamos nos alimentar das Escrituras para crescer espiritualmente, desenvolver maturidade e viver de forma digna da nossa salvação. Essa sede pela palavra é motivada por nossa experiência com a bondade de Deus. Como o salmista diz em Salmos, capítulo 34, verso 8, provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Agora, o segundo ponto que vamos meditar está nos versos 4 ao 10 do mesmo capítulo. Pedro declara: à medida que se aproximam dele a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e preciosa para Deus, também vocês estão sendo edificados como pedras vivas para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. 1 Pedro, capítulo 2, versos 4 ao 5. Aqui, Pedro nos lembra da nossa identidade em Cristo. Ele é a pedra viva, a base sólida da nossa fé, que foi rejeitada pelos homens, mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus. Como seguidores de Jesus, somos chamados de pedras vivas, que juntas formam um templo espiritual onde Deus habita. Pedro também nos chama de sacerdócio santo, destacando nossa responsabilidade de oferecer sacrifícios espirituais a Deus. Isso significa viver de forma que cada ação nossa, seja no trabalho, na família ou na comunidade, reflita nossa adoração e obediência ao Senhor. Essa identidade como povo de Deus é um cumprimento das promessas do Antigo Testamento, como em Êxodo, capítulo 19, verso 6. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Agora, o terceiro ponto que vamos meditar está nos versos 11 e 12. Pedro escreve: amados, peço que como estrangeiros e peregrinos no mundo, abstenham-se dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras de vocês e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. 1 Pedro, capítulo 2,
versos 11 e 12. Aqui o apóstolo nos lembra de que somos estrangeiros e peregrinos neste mundo. Nossa cidadania verdadeira está nos céus, como diz Paulo em Filipenses, capítulo 3, verso 20. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Como peregrinos, somos chamados a viver de forma exemplar, resistindo aos desejos carnais que nos afastam de Deus. Nosso comportamento deve ser um reflexo da nossa fé, para que, mesmo em meio a críticas ou acusações injustas, nossas boas obras glorifiquem o Senhor. Agora, o quarto ponto que vamos meditar está nos versos 13 ao 17. Pedro ensina: por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei, como autoridade suprema, seja aos governadores, como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que fazem o bem. 1 Pedro, capítulo 2, versos 13 ao 14, essa é uma exortação desafiadora. Sermos submissos às autoridades humanas, mesmo quando estas não refletem os valores do reino de Deus. Pedro deixa claro que essa submissão não é para agradar aos homens, mas para glorificar a Deus, pois as autoridades foram estabelecidas por ele para manter a ordem. Ele nos lembra de que, como cristãos, devemos usar nossa liberdade em Cristo para fazer o bem, não como desculpa para o pecado. Assim, nossas ações honram a Deus e silenciam os que nos criticam injustamente. Agora, o quinto ponto que vamos meditar está nos versos 18 ao 25. Pedro conclui: Cristo sofreu por vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. 1 Pedro, capítulo 2, versos 21 ao 23. Aqui, o apóstolo nos apresenta Jesus como nosso modelo supremo de submissão e obediência. Ele sofreu injustamente, mas não respondeu com vingança ou ira. Em vez disso, confiou no justo julgamento de Deus. Pedro também lembra que o sacrifício de Cristo na cruz não apenas nos salvou, mas nos chama a viver de forma semelhante a Ele. Como Isaías, capítulo 53, verso 5 diz: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Chegamos ao final do nosso estudo de hoje. O capítulo 2 de 1 Pedro é um convite para vivermos de forma santa e distinta neste mundo. Somos chamados a crescer espiritualmente, firmados em nossa identidade como pedras vivas, a dar bom testemunho com nossas ações e a seguir o exemplo de Jesus em obediência e submissão. Se este estudo abençoou você, compartilhe com seus amigos e irmãos na fé, que Deus continue edificando sua vida e nos vemos no próximo estudo.